Olá, caríssimos, boa noite. Retornando mais uma vez às nossas atividades, às nossas aulas. Fico feliz em poder dar continuidade. Gostaria de, em primeiro lugar, pedir a compreensão de todos, né? Eu sei que nós estamos num momento difícil, um momento de exceção. E assim que as coisas voltarem, né? A gente volta às aulas normais, mas por enquanto a gente vai estar nessa plataforma agora, né? E vamos que vamos, não vamos perder o foco não, né? Trazendo um pouquinho pra gente, pra nossa aula de hoje, eu não lembro se a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos estar vendo agora o esqueleto axial, né? A parte radiográfica dela, e hoje a gente vai estar voltando um pouquinho lá no exame de crânio, PA e perfil, né? Matéria que a gente teve logo no finalzinho da nossa prova, né? Já acho que boa parte, acho que até um pedaço dela a gente teve na prova, mas hoje nós vamos dar a continuidade aí, beleza? Trazendo então para a aula de hoje, vamos lá, posicionamento radiológico de crânio, PA e perfil, né? Vamos ver, revisar alguns pontos anatômicos, né? Vamos ver as calotas, né? Vamos ver as suturas, tá? Quantas suturas a gente pode ter no crânio. Veremos aqui que a gente tem a sutura coronal, localizada aqui na parte lateral do crânio, né? Tá entre os ossos frontal e parietal. Vamos ver um pouquinho da sutura sagital, que está lá no meio do crânio, né? Tá entre os dois parietais. Vamos ver também a sutura lambdoide, que está entre o parietal e o occipital, tá? E a sutura escamosa, né? Que ela está entre o parietal e o temporal, beleza? Seguindo um pouquinho, né? Alguns pontos de inserção do crânio. Pessoal, é só a gente, antes de entrar no protocolo, é uma pequena revisão anatômica, tá bom? Dentro desses pontos que a gente vai ter, temos lá bregma, lambda, epitélio, astério, násio, acântio e por aí vai, né? Alguns pontos topográficos, é muito importante que o técnico tenha esse conhecimento na hora de fazer as marcações do exame, né? A gente usa geralmente esses pontos topográficos do crânio quando a gente vai precisar fazer as devidas angulações, tá? Beleza? Tá? Dentre esses pontos a gente tem lá glabela, vértex, mento, o meato acústico externo, o gônio, né? Aqui o gônio é importante que a gente saiba identificar onde ele está, né? A gente vai ver lá também o tio, que é o topo da inserção da orelha, tá bom? E o inion é o ponto proeminente, tá? Entre esses entre a protuberância occipital externa, que corresponde à nuca, tá bom? Beleza? Seguindo um pouquinho, a gente vai ver lá os pontos, seguindo os pontos topográficos, né? A gente vai ver o sulcro supraorbital, tá? Vai ver um pouquinho também da margem supraorbital, a fenda supraorbital, a crista superciliar, tá? O pavilhão auricular, ok? E o trágon, tá? Que é essa protuberânciazinha aqui. Seguindo um pouquinho, a gente vai continuar vendo nessas marcações algumas linhas que são definidas no posicionamento de crânio. Lembrando que todas essas linhas saem lá do meato acústico externo, tá bom? Então as linhas orbitomeatal, infraorbitomeatal, linha glabelo-meatal, linha acântio-meatal, mento-meatal, lábio-meatal e a glabela alveolar. Lembra que eu falei que todas saem do meato? Então tá lá, ó, linha glabelo-meatal, orbitomeatal, infraorbitomeatal, acanto-meatal, lábio-meatal e mento-meatal, tá ok? Seguindo aí, então, algumas indicações do crânio, né? Indicações patológicas, né? São lá, fraturas, né? Vamos ver um pouquinho a diferença de fratura linear, fratura em depressão, tá? Como é que são chamadas isso, né? Os principais nomes que a gente tem, tá? Quando a gente fala de fratura linear,
são as fraturas que podem aparecer como linhas regulares ou irregulares que se encontram em ângulos retos ou ao longo do eixo do osso, né? Aquelas fraturas em depressão, também conhecida como fratura ping-pong, é aquela fratura que tem um pequeno afundamento, que às vezes o crânio não quebra aquela parte, mas ele afunda, né? Então ali chega a ter certo tipo de ocasião em que dá até para encaixar a cabecinha do dedo, a ponta do dedo naquela fratura em depressão, né? Seguindo adiante das indicações, né? Quando tem algum projeto, né, por arma de fogo, né, o chamado PAF, né? Perfuração por arma de fogo, né? Também a indicação por neoplasia, né? E aqui a gente vai ver já o protocolo em si, posicionamento do paciente, lembrando que a gente na imagem aqui está vendo o posicionamento em PA, tá? O paciente está vindo de anterior para posterior. A região aqui que vai estar mais próximo ao filme é a região anterior aqui, ó. O raio central está vindo de posterior para anterior com angulação de 90 graus, tá? A incidência, apoiar o nariz, o frontal e o nariz sobre a linha central da mesa, manter a linha órbito-meatal perpendicular ao filme, tá? A linha está aqui, ó, né? Seguindo, né, o raio central vai estar perpendicular saindo da glabela, ok, né? E nesse filme, nessa incidência, vai utilizar um filme, um cassete 24x30, colocado na longitudinal. Lembrando que longitudinal, nesse sentido aqui, é observando a orientação da parte que é motivo de estudo, ok? Seguindo um pouquinho, né, mais para frente, a gente vai ver também a imagem em si, né? Vai ver um pouquinho do crânio em perfil. É importante observar aqui no crânio em perfil, a posição do paciente é a posição de nadador. Nessa posição a gente tem o perfil absoluto do crânio, tá? Lembrando que sempre alinhar o plano médio sagital paralelamente à linha central da mesa e à linha interpupilar, a linha que está localizada entre as duas pupilas, ok? Está localizada no meio das duas pupilas, tá certo? O raio central é perpendicular, incidindo 5 centímetros acima do meato acústico externo. Chassi também continua 24x30, agora a direção dele é na transversal, ok? Beleza? Seguindo adiante, a gente vai ver um pouquinho dele aqui, a imagem em si, com a devida identificação anatômica, tá? E algumas incidências especiais que eu também coloquei nessa aula, né? Método de Towne, né? Paciente em decúbito dorsal, tá ok? Nessa incidência a gente vai ter uma angulação de 30 graus caudal, né, para a linha órbito-meatal, ou de 37 graus caudal para a linha infraórbito-meatal, tá bom? Orientação do filme sempre também na longitudinal, utilizando um cassetezinho de 24x30, tá bom? Agora a técnica aumentou um pouquinho em relação às outras, né? Quando eu trouxe aqui 65 kV no PA e no método de Towne eu coloquei 70 kV. Lembrando que isso é só uma média, tá bom? Ok? Seguindo um pouquinho, aqui a imagem do método de Towne, tá? E mais uma incidência especial nesse caso aqui é o método de Caldwell, tá? Nessa incidência, o paciente vai estar apoiado o frontal e o nariz sobre a linha central da mesa, né? Manter a órbita meatal perpendicular ao filme, né? Lembrando sempre que não pode haver rotação da cabeça. Para essa incidência, a gente vai fazer uma angulação de 15 graus na orientação caudal, saindo do násio, tá?
pode se alterar de 25 a 30 conforme a orientação médica. Isso só se houver pedido médico, tá? Para que seja feito com essa angulação. Caso contrário, a orientação padrão é a gente fazer ela com 15 graus saindo lá no násio, beleza? Lembrando sempre que a gente vai estar utilizando o mesmo filme 24 por 30 posicionado na longitudinal, ok? A imagem em si, né? Método de Caldwell, tranquilo. E método de Hertz, subimento vértice, onde o paciente é deitado. Ele pode tanto ser feito deitado como pode também fazer na estativa. Quando a gente fizer ele na estativa, o paciente vai estar sentado numa cadeira, tá bom? Ele vai posicionar. Nós vamos fazer o posicionamento da incidência, manter sempre o plano médio sagital alinhado com a linha central da mesa ou da estativa, né? Se o paciente estiver na estativa, vai hiperestender o pescoço até ele encostar na estativa, né? Manter a linha infraorbitomeatal paralela ao filme, né? Observar sempre para que não haja nenhuma rotação na cabeça do paciente, ok? E a gente vai manter o raio central incidindo no meio dos ângulos da mandíbula, beleza? Ele vai passar lá no ângulo gônio, bem na ponta aqui do ângulo gônio. Se a gente observar, aqui está o ângulo gônio, ok? Esse filme também a gente continua usando ele 24 por 30, posicionado na longitudinal, beleza? Tranquilo? Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, estamos aí. Gostaria de pedir mais uma vez a compreensão de todos, tá bom? Até a próxima, até amanhã, com a graça de Deus. Tenha uma boa aula a todos.